Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos dar o terceiro ponto do capítulo 2, que é Elementos Gerais do Universo. O terceiro ponto é propriedades da matéria. Nós acabamos de ver no último vídeo a terceira parte do Espírito e Matéria e hoje vamos dar a propriedade da matéria. Isto, como é um tema, talvez, não tem muitas perguntas, mas talvez elas necessitam de alguma profundidade. Vai da pergunta 29 à pergunta 34. Provavelmente vamos dividir este vídeo também em 2 ou 3 partes. Vamos ver como corre para vocês, para que o vídeo não seja também muito longo, não é? Queremos fazer vídeos que não sejam tão longos, mas para quando se estuda e quando se quer realmente aprender, não importa tanto o tempo do vídeo, mas o conhecimento que se pode obter. A primeira pergunta, que é a pergunta 29, diz assim: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? E a resposta diz assim: da matéria tal como entendeis, sim. Porém, não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e subtil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. E Kardec faz aqui uma nota, diz assim: a ponderabilidade é uma propriedade relativa, fora das esferas da atração dos mundos, não há peso, assim como não há alto nem baixo. Então, o que é a ponderabilidade? A ponderabilidade é aquilo que a gente pode medir, pode pesar, pode sentir, pode... Então, a matéria, da forma como nós entendemos o que é matéria. A matéria é tudo aquilo que a gente pega, que sente, etc., que a gente consegue pesar, consegue medir. Isso para nós é matéria, mas ele está a dizer que a matéria, como já estudamos também nos vídeos anteriores, a matéria etérea, a matéria mais etérea, que é o fluido universal, não é? Ela é etérea e subtil. Ela é diferente porque ela não é tangível. Para nós, para os nossos sentidos, ela não é perceptível. Mas para a espiritualidade é matéria. Porque aquilo que nós conhecemos como matéria é a matéria mais pesada. Embora este fluido universal seja o que origina aquilo que mais tarde é a matéria pesada. Então, a matéria está em várias formas que nós, aos poucos, vamos conseguir chegar até lá. Mas provavelmente não será nesta existência, nem neste ponto em que estamos agora. Mas poderemos sim conseguir chegar até lá. Com o tempo a gente consegue sim chegar até lá. Mas não nessa existência e apenas com muita evolução. Mas no ponto em que nós estamos. No ponto em que nós estamos hoje, não conseguiríamos chegar até lá. Então, a matéria, as suas várias formas, as formas em que elas estão descritas, ela é muito diferente para nós. Porquê? Porque os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nossas mãos, todos os nossos sentidos estão talhados para percebermos a matéria mais pesada, mas já não percebermos a matéria mais subtil. A pergunta 30 diz assim: a matéria é formada de um único ou de vários elementos? A matéria é formada de um único elemento ou de vários elementos? Resposta: um único elemento primitivo.
Os corpos que considerais como simples não são verdadeiros elementos, porém transformações da matéria primitiva. Os corpos que nós consideramos como os corpos simples, para a espiritualidade superior, eles são uma variação. Eles de facto não são ainda os corpos simples, mas são uma variação, não é? São transformações da matéria primitiva, porque aquela matéria, o que dá origem à matéria pesada é o fluido universal. Depois temos o princípio material e dali temos todo um trajeto até chegarmos à matéria mais pesada, aquela matéria que nós conseguimos ver, medir, pesar, etc, etc. Então, aquilo que nós conhecemos como os elementos primitivos, na verdade, ainda não são elementos primitivos. Eles são elementos, ou melhor, são transformações do elemento primitivo. Pergunta 31. De onde originam as diferentes propriedades da matéria? Vejo que Kardec está a insistir nessa questão para conseguir perceber. E a resposta é: são modificações que as moléculas elementares sofrem pela sua união em certas circunstâncias. As moléculas elementares, elas vão se unindo em determinadas circunstâncias. Nós sabemos que circunstâncias, por exemplo, temperatura, mais ou menos temperatura, fazem com que alguma coisa surja, não é? Mais ou menos umidade. Então, todas essas questões, por exemplo, se nós deixarmos uma carne no frigorífico, uma geleira com gelo na parte mais gelada da geleira, naturalmente aquela carne se conserva por mais tempo, não é? Mas se nós pegarmos essa carne e pusermos ao sol, desde que nenhum animal coma, ela vai sofrer de acordo com a temperatura. À medida que o sol vai aumentando, tudo vai aumentando, ela vai sofrer com essa temperatura e vai ganhando outra forma. Ou seja, poderá entrar em putrefação. Putrefação, se nós pusermos ela assim, sem sal, sem nada, não é? Vai entrar em putrefação e vai se estragar. E, naturalmente, ela não vai estar mais apropriada ao consumo, ao nosso consumo humano. Não é? Então, as questões de temperatura também fazem alterar isso. Pergunta 32 diz assim: de acordo com isto, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam senão modificações de uma única e mesma substância primitiva? E a resposta é sim, sem dúvida. E só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Não é? Quais são os órgãos destinados a perceber? Boca, nariz, estamos a falar do olfato, do tato, da audição, mas no caso aqui estamos a falar de odores, cores, no caso olhos, os olhos vão ver as cores. E Kardec faz aqui uma nota, diz assim: este princípio é demonstrado pelo facto de que nem todos percebem as qualidades do corpo da mesma maneira. Um acha uma coisa agradável ao paladar, outro acha ruim. Uns veem azul, o que os outros veem vermelho. O que é venenoso para uns é inofensivo ou salutar para outros. E nós vemos isto, não é? Nós vemos que aquilo que muitos de nós gostamos não é necessariamente aquilo que outros gostam. Há coisas que nós gostamos muito e que para outras pessoas fazem mal. Há pessoas, por exemplo, não podem comer camarão, têm alergia a camarão. E para quem não tem alergia, é bom, não é? Há pessoas que não podem comer determinadas carnes, porque faz mal, ou porque até têm outras doenças que talvez já estejam avançadas, se comer carne vai piorar aquela doença. Isso já num caso, mas há outras pessoas que não comem mesmo, não podem comer porque lhe faz mal. Então, aquilo que nos faz bem,
não é necessariamente o que faça bem a todo mundo em termos de comida. Aquilo que nós gostamos, as nossas cores, as cores que a gente vê não é a mesma forma. Os daltónicos veem de outra forma, não é? E mesmo a percepção das cores por parte de pessoas que não são daltónicas nem sempre é a mesma. Não é? Nós vemos a história do chamado, aquele famoso vestido que tinha muitas cores que ninguém sabia qual é. Aliás, ele tinha uma cor única, mas que cada um via da forma diferente. Uns viam azul, uns viam dourado, uns viam, sei lá, castanho, sei lá, muito. Esse vestido ficou muito famoso na internet. A pergunta 32 diz assim: a matéria elementar é suscetível de sofrer todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Que é uma pergunta que Kardec está a dizer. Pronto, já que então esta matéria elementar que vocês estão aí a dizer, ela é capaz de produzir todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E a resposta dos espíritos é sim. É isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. É isso que devemos entender quando dizemos que tudo está em tudo. Que isto, na verdade, é muito mais profundo do que isto. Isto já é uma nota. Este princípio explica o fenómeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar, pela ação da vontade, uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias, visto que só há um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações deste elemento, daí resulta que a substância mais inofensiva tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, torna-se corrosiva se duplicarmos a proporção de oxigênio. Uma transformação análoga pode produzir-se pela ação magnética dirigida pela vontade. Então, a água é H2O, que é formada por dois elementos ou dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Se duplicarmos a proporção de oxigênio, já vamos ter H2O2, que é água oxigenada. E esta água não é bebível. E ele vamos só ler a nota de Kardec, e diz assim: o oxigênio e o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são apenas modificações de uma substância primitiva. Ou seja, estes elementos não são elementos simples, eles já são modificações. Na impossibilidade em que nos encontramos até o presente de remontar a esta matéria primeira, de outra forma que não seja pelo pensamento, estes corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos considerá-los como tais até nova ordem, sem que isto traga inconvenientes. Esta é a nota de Kardec. A linha A da pergunta 33 está assim: esta teoria parece dar razão à opinião daqueles que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades são apenas efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Isso é uma pergunta. E a resposta é: esta opinião é exata. É preciso acrescentar ainda, conforme a disposição das moléculas, como o vê, por exemplo, num corpo opaco que pode transformar-se transparente e vice-versa. Nós temos as transformações dos elementos, e para quem trabalha em indústria de transformação sabe aquilo que estamos a dizer. Nós temos determinadas substâncias, por exemplo, o vidro. O vidro, a base do vidro é areia, não é? E nós se olharmos para a areia, como é que a areia faz vidro? Pois é uma transformação da areia em vidro.
não é? Mas o próprio vidro pode adquirir várias formas. Pode ser transparente, pode ser baço, pode ser muito mais opaco, não é? E ele ganha formas diferentes. A última pergunta deste ponto é a pergunta 34, que diz assim: as moléculas têm uma forma determinada? E a resposta é: sem dúvida. As moléculas têm uma forma, mas que não podeis apreciar. Isto é dizer que as moléculas têm uma forma que não podeis apreciar. E vamos entender o porquê. A linha A. Esta forma é constante ou variável? Ele diz assim: constante para as moléculas elementares primitivas, porém variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras, pois o que chamais de moléculas está longe ainda da molécula elementar. O que chamais de molécula está longe ainda da molécula elementar. Então, está a dizer o quê? Que as moléculas primitivas, elas são constantes. Elas não têm alteração na sua forma. Mas as moléculas secundárias, elas têm alterações. Por isso é que nós vemos que a forma molecular da água é diferente da forma molecular, sei lá, do óleo, de outra matéria qualquer, não é? Que nós conhecemos. Elas ganham formas diferentes. Não é? Elas ganham formas diferentes. E isto porquê? Porque são elementos secundários, não são elementos primários. Mas para a nossa ciência, estes elementos são primários. Mas, na verdade, para a espiritualidade, não são primários. E assim terminamos, o nosso terceiro ponto, que é propriedades da matéria. Qualquer dúvida, inscreva aí nos comentários, compartilhe, tire as suas dúvidas, e assim nós podemos ajudar. Vai lá, se inscreva no nosso grupo de Telegram, porque lá podemos conversar, podemos ter mais conversa. Então, muito obrigado pela paciência e até o próximo vídeo. Até a próxima quarta-feira, às 18h30, aqui neste mesmo canal, estaremos juntos. Obrigado a todos. Sigam em paz.